as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Olha com quem estamos aqui, ó, o nosso querido Antônio Miranda. Ele está no podcast Cauê Santos. Então, olha só, você já conhece o canal do Antônio Miranda, conhecido também como Teologia Reversa. Vai lá no Antônio Miranda, se inscreva no canal dele se você não é inscrito ainda. Se inscreva, obviamente, no canal do Cauê Santos, que, na minha opinião, na atualidade, é um dos melhores podcasts. Essa é minha opinião pessoal, tá bom? E também tem o canal de cortes do Cauê Santos. Então, olha só, o Antônio Miranda vai falar aqui acerca das contradições da Bíblia. E aí, a Bíblia tem contradições? Para você, a Bíblia não tem contradições? Vamos assistir ao vídeo do Antônio aqui agora. Olha, você não perdeu as últimas aulas aqui do VOB não, né? Voltam os vídeos que tem aulas aqui para você. Aliás, são mais de 1000 vídeos aqui no canal, com diversas aulas aqui para vocês, playlist, lives e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Você já sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Vamos embora então, contradições da Bíblia, com Antônio Miranda. E aí, apologeta, já está preparando aí seus argumentos para colocar aí? Eu já reagi ao Antônio aqui, né, no Cauê Santos, se eu não me engano, é a segunda vez que eu vou reagir ao Antônio Miranda aqui no canal, no podcast do Cauê. Vamos lá então, vamos ouvir o Antônio Miranda. Vamos dar play aqui, vambora. Vamos entrar na Bíblia, cara, na questão da Bíblia. Você tinha falado antes que na própria Bíblia existem contradições, né? Explica pra gente como que funciona isso aí. Por exemplo, Deus ele diz que ele não se arrepende, né? Aí ele não é para que minta nem para que se arrependa, por exemplo. Aí em outro trecho da Bíblia já diz que ele se arrependeu, né? Que se arrependeu de ter feito homem, se arrependeu de ter posto Saul como rei. E aí muita gente vai falar assim, não, ali é se arrepender no sentido de se entristecer. Ah, então Deus tem sentimento e se entristece? Não entendi isso. Mas aí a consequência desse arrependimento dele é, por exemplo, destruir toda a humanidade. Então você vê que realmente houve ali um desacordo com o seu plano que falhou. Quer dizer, ele se arrependeu e com o próprio arrependimento dele, ele destruiu a humanidade, é isso? Destruiu a humanidade no dilúvio, por exemplo. Então se o plano dele não tivesse falhado, qual seria o plano de um Deus perfeito, né? Criar a humanidade, botar ali no jardim e essa humanidade viver para sempre ali, não é isso? Então, esse plano foi alcançado? Esse objetivo foi cumprido? Não. Aí, ele se arrependeu de ter feito a humanidade e resolveu destruí-la. Só que aí ele faz um backup, né? Ele salva o jogo e coloca ali na família de Noé a continuação da humanidade. E o mal persiste. E depois ele descobre que a humanidade era amada desde a meninice. Então, para que ele matou todo mundo se ele já sabia que era amada desde a meninice? Então, são coisas que não fazem sentido. Os apologetas, eles... Ih, parei mal aqui o frame do Miranda. Já vou dar play já, Miranda. Os apologetas têm algumas respostas interessantes para o que o Antônio Miranda levantou. Claro, são totalmente perfeitas as colocações do Antônio Miranda. Se você fizer uma leitura literal, exatamente isso. Se você encara como um mito, que está tentando falar de uma outra coisa, beleza, você é de religiões comparadas, né, da área de mitologia, então você não está preocupado que o relato seja literal, assim como eu não estou. Porque eu encaro o relato como ele é, um mito. Agora, realmente, se os fundamentalistas vão em direção às argumentações que são relatos literais, o Antônio está certo, não faz sentido algum. A lógica se perde, ainda que apologetas apresentem alguns argumentos, já em algum momento, vamos dizer assim, já deram respostas a estas questões, inclusive usando o aparato das questões exegéticas, do que é esse se arrepender, de um entristecimento profundo ou não. Isso, se for tomado por literal, tem que rebolar mesmo para responder. Isso é verdade. Antônio Miranda tem razão. A lógica se perde nesse quesito aí. Vambora. Como eu falei para você, por exemplo, o Moisés ele desce do monte com os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos tá lá: não matarás ou não assassinarás, dependendo da sua posição de como você enxerga esse conceito.
Assim que ele desce, ele vê o povo adorando o deus antigo, né, o El, que era a versão touro, né? E aí ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos e manda matar 3.000 homens. E passa, ou seja, estava escrito não assassinarás. Mas Aí- esses homens estavam fazendo mal? Não, só estavam adorando a divindade do bezerro de ouro, que era a representação do touro El. E aí ele manda matar, sendo que ele tinha acabado de convencer Deus a não matar o povo. Então isso é uma contradição. Ele acabou de convencer Deus, antes de descer do monte, para não assassinar o povo, não matar seu povo. Quando ele desce, ele manda matar o povo. Entende? Então são pensamentos contraditórios. Por exemplo, Deus, em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, ele manda assassinar bebês recém-nascidos, crianças, mulheres e até animais. Animais que não fizeram absolutamente nada, como vingança. Perdão, no Velho Testamento? Isso. Ah. Para que não tenha, por exemplo, assim, misericórdia, piedade, porque eles fizeram com o povo israelita no deserto, né? Aí no Novo Testamento Jesus fala, ai daquele que toca na criancinha, ame o seu próximo, dê a outra face. E as pessoas dizem que Jesus e Deus têm a mesma substância, né? A mesma essência daquela questão da filosofia mesmo, né? Eles compartilham da mesma substância. Então, se eles têm a mesma substância, Jesus, ele não pode ter um discurso que é contraditório de Deus. Como é que você tem um Deus que, por exemplo, mata os primogênitos do Egito, um Deus que manda em Josué, por exemplo... Ó, sinceramente, esse texto do primeiro livro do profeta Samuel, né? Capítulo 15, versos 1 a 3. Especificamente, ó, tô falando aqui de cabeça, é o verso 3, aonde está essa questão. Não tem defesa. É exatamente, está ali o que o Miranda falou. Recém-nascidos, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos. Isso é bizarro. Eu já cheguei a me retirar de um ambiente do qual estava se tentando justificar esse texto. Esse texto não tem defesa, não tem o que se falar dele. É um texto que até tecnicamente ele é chamado, né, de texto obscuro. Para quem é apologeta aí, para quem gosta de teologia sistemática, é um dos textos obscuros. Então é aquele tipo de texto que a gente não nega que ele existe. É o tipo de texto que hoje, com o quesito cognitivo que nós alcançamos, a gente sabe que é um texto que não tem lógica, não tem sentido algum, não tem justificativa, explicação. Ah, mas a época, o contexto, não tem. Não tem. É porque é soberano, é absoluto, então pronto, já está resolvido o problema. Não tem defesa, não tem argumento. Entendeu? Tá errado e tá errado e tá errado. Não tem o que falar, o que dizer. Não tem. É isso. O texto é problemático. O texto é problemático. Goste eu e você ou não. O texto é problemático. O texto é um problema. Não tem justificativa. Não tem nada que eu e você venhamos a falar, a dizer. O texto é um absurdo. Essa é a verdade. E nesse quesito, Antônio Miranda está tocando na ferida. Eu imaginei que ele ia falar esse texto. Estou reagindo espontâneo aqui. Eu imaginei que esse texto ia vir à tona. Se é para falar de contradição, uma das reais contradições é esse texto aí. Inadmissível. Mas está lá, está no texto, faz parte da historiografia da Bíblia. E ao longo de séculos, pessoas vêm tentando justificar, tentando contextualizar. Eu já falei várias vezes, tem coisa que não tem contexto. Vai ser ruim dentro ou fora do contexto. Como é essa passagem. Não faz sentido nenhum, recém-nascido. Nenhum sentido. Nenhum. Condenar povos inteiros ao anátema, faz leis pró-escravidão, onde você pode vender a sua filha, por exemplo, ou matar um escravo desde que ele sobreviva um dia ou dois, porque ele é dinheiro seu, e você vai ter depois um Jesus que é calmo, apaziguador. Né? São visões ali que são um tanto contraditórias. Né? Isso se dá por causa das culturas que vão se apropriando dessa religião ao longo dos séculos. Né? Então você tem, por exemplo, uma coisa era a cultura hebraica antes do cativeiro babilônico.
eles tinham culto a deusas, né? Tinham vários deuses cananitas, El, Baal, Asherá, e essas divindades eram vistas como, por exemplo, deuses da fertilidade, deuses da colheita, Então, conforme a Bíblia foi sendo escrita, as culturas foram mudando e ela foi sendo adaptada. adaptada. Isso. Aí você vai ver, por exemplo, histórias que são duplicadas. Você vai ver, por exemplo, nas 10 pragas ali do Egito, na própria Arca de Noé, histórias que elas são repetidas. O próprio Saul e Davi, você vai ver que existem histórias que são duplas. Você vai estar lendo uma história de Davi, por exemplo, em que ele tá com Jonatas. E o Saul tá bom, tá tranquilo com ele, por exemplo. Na outra história já é o contrário. O Saul já está com raiva de Davi e ele já está com sua esposa, né? Já não é mais o Jonatas. Então, essas duplicatas que a gente vai vendo na Bíblia evidenciam que existiam textos em contextos diferentes. E esses textos em contextos diferentes, em épocas diferentes, de outros autores, quando eles foram juntados no livro, porque você tem que pensar por que as pessoas não entendem por que tem contradição na Bíblia? Isso que eu ia te perguntar, por que tem contradição? Porque que antigamente era rolos, né? Você escrevia no rolo numa comunidade. Em outra comunidade, outro rolo. E não tinha impressora. A Gutenberg ainda não tinha inventado a imprensa. Quer dizer, não era no formato de livro assim, né? Não era. Então, assim, essas coisas eram escritas de forma separada. Então, conforme foi se inventando o códice, né, que era tentar reunir o livro, e conforme se inventou a imprensa, essas questões de diferentes tipos textuais foi sendo minimizada com o tempo. Mas naquela época, você poderia vir fazer uma intervenção e aquela cópia iria prosseguir. É meio que um processo evolutivo, Mas né? aí por que no processo de canonização, né, que foi o processo que eles, como o Sabino lá falou, eles selecionaram quais desses papiros aí iriam para a Bíblia, né? Por que nesse processo eles colocaram as contradições? Porque acontece dessa forma, cara. Você tem que entender que naquela época, muitas das pessoas não sabiam mal assinar o próprio nome. Mas elas pegavam o texto ali e ficavam copiando assim de olho, né? Ah. Copiando assim de olho. Então, muitas das vezes... Caramba, o cara que transcrevia a Bíblia, ele não sabia o que tava ali. Não, muitas das vezes não. Isso conta, por exemplo, aqui um autor, né? Que é o Bart Ehrman. Eu não peguei o livro dele. Pensei que tava com o livro. Mas enfim, o Bart Ehrman, por exemplo, ele conta, né? O que Jesus falou, o que Jesus não falou no seu livro. E ele mostra que muitos desses autores eram até analfabetos. Mas eles você consegue, por ser uma pessoa analfabeta, olhar ali um desenho e tentar reproduzir aquele desenho, né? Sim. Mas, então, nesse processo, você tem que entender que os papiros, às vezes, eles vinham rasgados, faltando pedaços. Se você botar os papiros, botar a imagem de papiro, P52, você vai ver que são papiros todos regaçados. Então, às vezes, fica faltando texto. E aí você pega um outro que está com uma parte melhor e você coloca. Às vezes, esses próprios escribas, que já tem um pouco mais de noção, já sabe escrever, eles veem um texto faltando, não está de acordo com aquilo que ele pensa, ele vai lá e acrescenta. Entendeu? Ele vai lá e modifica. Quando você tem, por exemplo, uma invasão de uma comunidade, por exemplo, os babilônicos que tomaram ali o controle de Israel, de Judá, eles vão lá, inserem a cultura do zoroastrismo, por exemplo, vem os persas, depois de derrotar os babilônicos, inserem a cultura persa, vem os gregos, inserem a cultura helênica, vem os romanos, inserem a cultura romana. Então, essas inserções, essas modificações vão mudando as questões na Bíblia. Por exemplo, em Isaías 45:7, se você pegar na sua Bíblia hoje, vai estar assim, ó. Eu faço as trevas e eu formo a luz, Deus falando, né? Eu faço a paz, shalom, e eu crio o mal, ra. Aí você fala assim, Antônio, qual o problema disso? Paz, né? Significa um período que não tem guerra e o mal aí seria um mal calamitoso, um mal de guerra, essas coisas. Só que se você for, por exemplo, no manuscrito do Mar Morto, você vai ver que a palavra lá não era shalom, era tove. Então Deus estava falando que ele cria, sim, o bem e o mal no sentido moral. Então, o mal que acontece também é fruto de Deus, é criação de Deus. Se você pegar os textos mais antigos. Se você pegar, por exemplo, o Deuteronômio 32. E outra coisa importante, né? Que esse texto especificamente, ele é de tradição zoroastriana. Importante, né? Como disse o William Durant, Isaías e Amós, né, contém algumas questões que são de tradição zoroastriana. Uma vez numa publicação, o professor Carlos Vailate, pastor também, acadêmico Carlos Vailate, ele já demonstrou também esse paralelo entre Isaías e o texto de Yasnã. Isaías tem muita propaganda persa, não deveria ter, se de fato foi um profeta Isaías que escreveu. A gente vê tanto nos quatro Isaías possíveis, né? Você vê ali que tem redação em dois deles, pelo menos, que é caracterizada pelo período persa, ou seja, é uma edição do livro do profeta Isaías.
propaganda de Ciro, propaganda de Ahura Mazda. É nesse período persa que Javé ele vai ser revestido das características de Ahura Mazda. Inclusive o Miranda ele fez uma boa linha do tempo, né? Claro, tem que ser sintético, ele está num podcast, poderia ter acrescentado alguns detalhes, mas ele foi perfeito quando ele fala que há sim questões redacionais ou da tradição que são antes do cativeiro e pós-cativeiro. E, obviamente, quem vence, vamos dizer assim, ao tempo, sempre quem vence ao tempo, e aí o pós-cativeiro faz, os escribas do pós-cativeiro vão editando essas tradições, desses textos ou tradições orais vão sendo modificadas para questões políticos para questões políticas e religiosas. Então, a linha de pensamento do Antônio Miranda em relação a essa composição da Bíblia Hebraica está correta. Inclusive, uma questão importante na cópia dos textos, lembre-se, o texto massorético é do século V ao século X, a sua composição, da Era Comum. O Antigo Testamento nos manuscritos do Mar Morto data do século III, século II, século III, antes de Cristo, antes da Era Comum. Então, o Antigo Testamento de Qumran é mais antigo que o Códice de Leningrado, do que o texto massorético. Lembre-se disso. Por isso que o Antônio Miranda falou é importante. Sim, é a questão moral. Inclusive porque faz paralelo com a Ahura Mazda, que é a Ahura Mazda que diz isso, muito antes de Javé, e vai parar em Isaías. Outra coisa muito importante, extremamente importante. Sim, há uma fortíssima influência da teologia, doutrina persa no Novo Testamento. E começa ali, Isaías, e vai para frente. Então vocês têm que saber disso. Dúvidas sobre isso? Assistam às aulas aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. O que não falta é vídeo nas playlists organizados falando sobre isso, esse tema. Do 8 ao 9, você vai ver que há uma palavra lá que foi substituída, era os Beni Elohim, que eram os filhos de Deus, que foi substituídos pelos filhos de Israel. E ali o Javé, que é o Yarvá, né, o Yud-Heh-Vav-Heh, ele está recebendo a terra de herança do Elion. Mas aí por que os tradutores, que são pessoas capacitadas, né, hoje em dia, eles não alteram, por exemplo? Porque tem o viés, né, da igreja. Por exemplo, Perfeito. Se você colocar numa Bíblia o Deus Elion, né, ele entregou a terra para o Deus Javé, você vai trazer uma noção de politeísmo. O crente vai ler aquilo ali e vai te questionar. Então eles traduzem tudo como, por exemplo, Deus, Senhor. Pra ficar como uma massa de manobra. Exatamente. Por exemplo, se tá o nome ali, El, eles traduzem como Deus. Se tá o nome, por exemplo, Yarvá, e o Yud-Heh-Vav-Heh é Senhor. Mas Senhor é nome próprio? Não. Né? Deus é nome próprio? Não. Então, Mas Senhor não é um dos nomes que se atribui a Deus? Não, o nome dele é El. Ah. Não é. Porque todo mundo fala, o Senhor, né? Por quê? É uma substituição. Por exemplo, a palavra escravo é substituída por servo. Então, o servo, ele dá uma ideia de, tipo assim, uma pessoa que era assalariada, não necessariamente era um escravo. Muda o contexto. Muda o contexto. Às vezes você... Na verdade, seria escravo. Escravo, né? Por exemplo, doulos no grego, por exemplo, né? Então, você, na tradução, você ameniza. A palavra inferno, né? Inferno, você vai ter o Sheol, o Hadê, que é o Hades, né? O mundo grego, né? E o Gehenna. Tudo vira inferno. Por exemplo, quando você tem a tradução de São Jerônimo da Vulgata Latina. O termo Lúcifer. Lúcifer hoje em dia é uma entidade, sendo que era a referência de estrela da manhã para a queda, por exemplo, do rei da Babilônia. Então, até o próprio Jesus é chamado de Lúcifer na Vulgata Latina. Se eu não me engano, em 1 Pedro, se eu não estou enganado, tá? Não estou lembrado de cabeça direito. Então você observa que existem coisas ali que a tradução, ela vira uma mentira, né? Ela se cria uma mentira e essa mentira se torna verdade. E aí, conforme os anos e os milênios vão passando, uma mentira contada 1000 vezes, né? Uma hora vira uma verdade e ninguém questiona mais isso. Por exemplo... Mas pelo que você tá falando, parece que a Bíblia então é uma mentira. A Bíblia inteira, eu vou te mostrar aqui agora. Você já ouviu aquela passagem? Quem nunca pecou atira a primeira pedra? Sim. Você acha ela uma passagem bonita? É, poética, né? Poética, né? Linda, né? Serve pra gente falar sobre moral, bons costumes. Isso daqui, ó, é o Novo Testamento grego. Não sei se tá pegando aí na câmera, deixa eu botar aqui. Novo Testamento grego. Pegou o tá? foco? Botam bem nas letras, mas... Tá, enfim. Tá, Novo Testamento grego. Aí o que acontece? Essa passagem, quando a gente vai pegar
ela por completo, vou mostrar aqui para as pessoas. Aqui, ó. Isso daqui é o texto grego, tá? E aqui embaixo vocês podem ver que tem uma coisa aqui, uma coluna que se chama aparato crítico, tá? Esse aparato crítico ele vai dizer as Só um ganchinho. Você sabe ler em grego, então? Se eu parar aqui, eu conseguiria ler alguma coisa para você. Por exemplo, Legal. assim, ó. Cai, né? Eporetesan, né? Ekastos, né? A gente consegue ler um pouquinho em grego. Então, assim, mas o que é interessante você notar aqui no aparato crítico é que ele vai trazer aqui, não sei se você consegue ver, um colchete duplo. Repara aí que tem um colchete duplo. Sim. Esse colchete duplo, em crítica textual, ele vai dizer que todo aquele conteúdo, ele foi acrescido. Sim, Ele isso não é verdade. pertencia ao material dos manuscritos mais antigos, dos Verdade. códices mais antigos. Isso é verdade. Então vai ter uma alta probabilidade dele ser uma inserção posterior lá do século V ou de séculos posteriores, né? Isso. Então toda essa Caramba, passagem cara. de quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, ela é tida como uma passagem interpolada. Isso. Que interpolação é uma palavra pândega, fofinha, para falsificação. Então, essa frase aí, que nunca pecou, atire a primeira pedra, tá dentro desses colchetes, que quer dizer que foi acrescentada depois da canonização da Bíblia, que por si só foi... Não, porque, assim, vamos lá. Isso. Tiveram A questão é a seguinte, né? Alguns apologetas vão dizer que essa... Eu já fiz um vídeo, eu fiz 2 vídeos dessa passagem aqui, analisando ela. E acho que foi o segundo ou terceiro vídeo desse canal aqui. Lá do fundo do túnel do tempo. Os apologetas irão dizer que existia uma tradição acerca dessa passagem e que é por isso que ela foi transformada canônica, que apesar de não estar nos evangelhos, ela era muito conhecida, que foi citada pelo pai tal, não sei o que lá. Bobagem. Bobagem. Realmente essa passagem é uma inserção. Se o Jesus histórico, né, conforme a academia coloca, existiu, vamos lá, hipoteticamente ele existiu, vamos pela hipótese que ele existiu. Essa passagem poderia ter sido fruto de uma tradição oral? Poderia, mas também não poderia, então é narrativa. Se você vai falar de fé, aí não vamos discutir fé, né? Você acredita, é uma crença, você dá crédito, né, que aquilo ocorreu. Agora, se a gente for no valendo, poderia, não poderia. Então, é uma interpolação. Os escribas se conheciam. Se ela era tão conhecida assim, por que ela não foi parar ali? Então é complicado. É complicado. Eu já falei, eu sou de falar a verdade, né? Se é, se não é, não é. Comigo não tem essa, não. Igual o texto lá, 1 Samuel 15, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 1 a 3. Especificamente o verso 3. Pergunta pra mim, pastor, o que você acha? Fala, isso é um absurdo. Isso aí não era nem pra estar aí. Minha opinião sincera. Não era pra estar aí, não. Isso aí é vergonhoso. Se a gente pegar na linha do tempo, isso aí pode ter sido justificativa para ter sido feito todo tipo de besteira. Em nome de Deus. Então esquece isso. Joga isso aí pro canto, para escanteio. E a mesma coisa, passagem da mulher lá adúltera. Isso aí, como é que é, pastor? Interpolação. Essa tradição posterior que inseriram no texto não constava originalmente do Evangelho de João, não está nos manuscritos mais antigos e há uma grande probabilidade disso nunca ter acontecido. Tem que falar a verdade. Ué? Qual o problema com a verdade? Eu não entendo, às vezes, os cristãos fundamentalistas, eles dizem, afirmam que não, viva a verdade é Jesus. Aí, quando se trata de falar das questões complexas e que tem que lidar com a verdade, mente. Ó, crente falso. Fala a verdade. Larga de ser crente mentiroso. Crente mentiroso. Por isso que eu sempre falo. Apologética, eu vejo como a arte da mentira. Não devia ser defesa da fé. A arte da mentira. O que é apologética? É a arte da mentira. Porque o que tem de gente mentirosa que escreveu um livro contendo um monte de mentira para justificar, explicar o injustificável e inexplicável, não está no gibi. Fala a verdade para as pessoas. Deixa que as pessoas decidam
se elas querem continuar ou não, baseando a sua vida naquele texto ou naquela religião, seja ela qual for. Dê à pessoa todas as informações. Todas. Dê às pessoas todas as informações. E aí elas questionam se vão continuar ou não. É igual no outro dia o pessoal falando, não, professor, isso aí tá certo mesmo. Não tem evidência do ano 0 ao ano 30. É isso aí, tá vendo? Aí eu falei, mas do Siddhartha também não tem, não. Não tem evidência, dos 80 anos aproximadamente, 80 e pouco, de vida do Siddhartha Gautama, da época que ele viveu, não tem nenhuma evidência histórica dele, de nada. Não tem um relato extra-texto budista. Então, há uma grande probabilidade do príncipe Siddhartha também não ter existido. Porque não tem nenhuma evidência histórica sobre ele. Olha o pessoal. Né, os colegas budistas, não sabia não. Eu falei, bom você saber. Como eu fiz aqui também um vídeo histórico sobre Krishna, a tribo dos Krishnas, a tribo do guerreiro Krishna. Fiz um trabalho aqui, arqueológico, textual, investigativo. Fui até na qual deveria ser a cor da pele dele. As primeiras representações de Krishna, que não era azul. Não era azul. Era o homem negro. O homem negro. Não de pele azul, azulada, mas negro. Negro, homem negro. Então, tem que dar a verdade para as pessoas. Elas decidem se vão continuar no hinduísmo, no budismo, no cristianismo, mas munidas de todas as informações possíveis, devidamente verdadeiras. É assim que tem que ser. Porque se fosse comigo, eu ia querer que fosse assim. Me dê todas as verdades. Eu decido se eu continuo ou não. Essa decisão é minha. Eu não entrego na mão de ninguém. Essa decisão é minha. Tem gente que continua, tem gente que não continua, tem gente que vira ateu, tem gente que vira iniciado. Aí cada um vai buscando o seu caminho. Vários concílios e várias comunidades diferentes tiveram cânons diferentes. Por exemplo, os evangélicos têm uma Bíblia com um número de livros diferente dos católicos, né? É a mais, né? E aí os católicos têm a mais porque eles têm os tais deuterocanônicos, né? Ou seja, tornados canônicos de novo, né? Então, assim, várias comunidades em diferentes épocas tinham os seus cânones. Já ouviu falar do cânon de Marcião? Ele considerava Lucas, o Paulo, né? Então, para combater isso, as outras comunidades foram criando os seus cânones. Por exemplo, no final do segundo século é nomeado os evangelhos, né? Parece que cada sociedade criou seu cânon baseado na cultura ali. Isso. E talvez para obter um certo poder. Exato, para passar a sua visão. E os que não tinham aquela visão eram chamados de hereges. E aí o que você tem que pensar é o seguinte, o Apocalipse, né, o livro famosíssimo que causa traumas psicológicos nas pessoas até hoje, se você pegar alguns códices antigos, do século IV, por exemplo, não consta o livro do Apocalipse. Em outros, ali já, por exemplo, do século V, já consta um Apocalipse. E aí? O Apocalipse era canônico ou não era? Uhum. Foi inserido depois ou não? Aí os estudiosos têm que avaliar essas questões. E aí criam todo o debate nas comunidades que pautam esses estudos, só que, como hoje já foi reproduzido bilhões de cópias de Bíblia, o Apocalipse é aceito na comunidade cristã em geral, ninguém mais vai questionar que o Apocalipse não é um cânon, por exemplo. Agora, existiam coisas que estavam no cânon que não estão mais hoje. Por exemplo, a Epístola de Clemente já foi cânon, né? Você tem códices que tinha a Epístola de Clemente. Pastor você de tinha, por Hermes. exemplo, Barnabé, você tinha também coisas ali que estavam presentes no cânon que hoje não estão mais. Pastor de Hermes. Então, é Deus que está inspirando as pessoas? Uma hora Deus inspira que está no cânon e é válido, outra hora não? Fica meio confusa essa questão. Então não é inspiração divina, são conceitos políticos humanos que vão introduzir na Bíblia suas perspectivas políticas, tá? E a partir das suas perspectivas políticas vão fazer a construção do material bíblico para manipular o povo. Caramba, cara. Faz sentido, né? Não é questão de faz sentido, é assim, por exemplo, você já pode pensar por que Jesus fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Porque no contexto do primeiro século existiam várias revoltas, né? De Menahem, Astron, de Judas o Galileu, os judeus sicários, né? Os zelotas, eu não estou falando do partido zelota, estou falando dos revoltosos zelosos, os zelosos pela lei.
Então, esses caras estavam toda hora se revoltando contra Roma, por exemplo. Eles estavam a todo momento reivindicando a questão de não pagar impostos, de que Roma saísse de sua terra. Quando Deus manda expulsar as pessoas da terra prometida, era para entregar só para o povo judeu. E como é que agora tem romanos ali ocupando o templo, né, ocupando o território e fazendo até sacrifícios aos deuses romanos dentro do templo? Isso para um judeu, se você pegar as leis da Bíblia hebraica, era inaceitável, era punição de morte. Era para você matar essas pessoas, Sim. não era aceitável de forma alguma. Então, esses caras se revoltavam a todo momento contra os ocupadores romanos e também os helênicos, um pouco antes, né? Tanto que eles pediram até ajuda para os romanos na época. Veio o Pompeu ajudar e tudo, né? Do triunvirato lá que tinha lá o Júlio César, né? O Crasso. E depois disso, a comunidade tinha que intervir. Então, Tito e Vespasiano, né, após a morte de Nero, né, após a disputa ali por um período ali do poder romano, eles assumem, né, eles fazem a invasão contra os judeus se concretizarem e destroem o templo em 70. Aí você já viu aquela quando Jesus fala assim, ó, e não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam, regenei a haute, né, não passará esta geração. Então ele tá falando, no começo do capítulo 24 de Mateus, já abre com a destruição do templo. Falando, tá vendo essas pedras desse templo? Eu, em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E aí ele fala que não passará geração. No capítulo 23 anterior, ele fala que a geração de Jerusalém era perversa. Então ele tá falando ali da destruição do templo, que ocorre em 70. Só que você vai falar assim, pô, Jesus tem superpoderes, né? Ele tá prevendo um evento. Não, é que os textos dos evangelhos são escritos após o ano de 70. Então os autores já sabiam da destruição e colocaram na boca do personagem Jesus que ele estava condenando o povo. Por isso que lá em Romanos, por exemplo... Mas não poderia ser apenas Jesus realmente prevendo isso? Não, porque ali você tem autores depois colocando esse evento como se fosse uma previsão de Jesus. Não tem nenhum dado histórico na Bíblia que diga, que remonte que a Bíblia é escrita antes de 70. Ó, eu vou discordar do Antônio, porque o tema, né, da destruição de Jerusalém é um tema veterotestamentário, é um tema que está nos apócrifos, era uma expectativa de punição divina em determinado momento. Então, já tem Joséfo fala de um Jesus que profetizou a queda do templo, tá em Joséfo isso. Então, assim, se caso hipoteticamente, existiu um Jesus histórico, como nos conta lá o doutor André Leonardo Chevitarese, ele seria mais um profeta que teria predito a destruição do templo. Então isso não está fora do escopo. Pode ser um relato posterior, mas não se desqualifica de que, caso existisse o Jesus histórico, né, ali do Chevitarese, da escola, do que se diz hoje cientificamente, ele seria mais um profeta apocalíptico, né? Como fala o Chevitarese, Barthier e tantos outros. Ele seria mais um profeta apocalíptico e estava na pauta. A destruição do templo de Jerusalém estava na pauta. Está na pauta. Isso é pauta. Não tinha para onde fugir. Estava na pauta profética, desde os textos veterotestamentários. Então seria possível Jesus, existido, falar dessa queda do templo de Jerusalém. Isso aí não seria nada incomum. Não estaria fora. Não é nada tão assim, olha, eu desconfio. Não. Essa eu não desconfio, não. Essa daí eu não vejo como uma contradição ou algo. Isso seria algo possível. Porque tinha um monte de gente. Era uma coisa assim que todo mundo já vinha falando. Né? Os essênios eram contra o templo. Já ensinei. E a favor de um novo templo, né, deles, uma nova liturgia, de acordo com a visão da comunidade essênica. Você tem profecias no Antigo Testamento, os profetas menores, falando de Jerusalém. O dia da vingança do Senhor é o dia da destruição do templo, o dia da destruição da cidade de Jerusalém. Tá bom? Então isso aí já estava na pauta. Isso aí já tinha gente falando sobre isso. Até mesmo epístolas paulinas dão a entender que tem essa questão dele ser escrito até depois ali de 70. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2,16, ele fala que os judeus eles vão ser condenados, eles foram condenados e destruídos totalmente pelos seus pecados. O único evento ali da década de 30 até a década de 70 que aconteceu isso
foi justamente a destruição dos judeus pelos romanos. Então, o personagem Jesus Verdade. é uma figura construída por romanos, e o Novo Testamento também. Você acha que ele não existiu? Eu vou explicar isso aqui já. Deixa eu só te explicar essa questão do romano. Olha só, esse aqui é o Reza Aslan, tá? Aí já discordamos. Esse aqui é o Zelota, e ele acredita que Jesus existiu como um revolucionário, tá? E depois foi transformado nesse personagem que é construído em Roma. Interessante. Olha só, na página 169 ele diz assim, ó. Marcos, que seria o primeiro autor dos evangelhos, né? Que ele tem o texto mais corrido, o menor texto, menos expandido, né? Marcos não estava escrevendo para um público judeu. O público de Marcos estava em Roma, onde ele mesmo residia. Seu relato sobre a vida e morte de Jesus de Nazaré foi escrito poucos meses após a revolta judaica ter sido esmagada e Jerusalém destruída. Entende? Então, os maiores autores do planeta hoje... Ó, lembrando que isso aí não tem como discordar do Antônio Miranda, no sentido de que Marcos foi escrito para os romanos, que isso aí você aprende no seminário das Assembleias de Deus. Se você for no seminário assembleano e você tiver lá Teologia do Novo Testamento, Evangelhos, vai lá trazer a teoria, né, da escrita dos evangelhos. Então, Marcos escreveu para os romanos. É isso que você vai aprender. Na Assembleia, no seminário confessional assembleano. Marcos escreveu para os romanos, Mateus escreveu para os judeus, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para a igreja em dispersão. Né, para a igreja. Então, você aprende isso. Você aprende isso já na escolinha dominical. Uma boa escolinha dominical vai dizer isso para você. Então, Marcos escreveu para os romanos. Então, até então, isso nunca foi negado dentro de uma igreja. Tá bom? Então, isso aí sempre foi assim. E isso não quer dizer necessariamente que Jesus é romano. Eu cheguei a comentar isso uma vez conversando com o Scania. Olha, Scania, isso aí é ensinado dentro da igreja, que Marcos foi escrito para os romanos, Mateus para os judeus, e Lucas para os gregos, e João. Isso já foi dito. Todas as análises, por exemplo, do VOB aqui, 90% das análises do Jesus romano, que eu chamo de uma camada redacional, 90% delas estão no Evangelho de Marcos, escrito para um público romano. Isso aí nunca foi negado nem dentro da igreja, tá bom? Assim como o Evangelho de João, uma camada essênica. Vários livros, e nós vamos trabalhar eles lá na Casa dos Essênios, que é o canal do Universo VOB. Já apresentei o livro, já fiz live mostrando o livro, foi até no canal da Érica, eu mostrei o livro lá, João e Curã, John and Curran, e tem vários outros livros, e tem uma tese de doutorado sobre isso aqui, escrita na PUC Rio. Então, esse é um tema que a academia já conhece. Só que aí, o que acontece com a disputa do Jesus da teoria, né, flaviana, e Jesus que é romano, é inventado por, sei lá, Tito Vespasiano, é que pelo fato do primeiro evangelho ser Marcos, e ter escrito para uma audiência romana, quer dizer que Jesus era romano. Aí não dá. Tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas distintas. Tá bom? Então vamos lá então. Opa, deixa eu dar o play aqui de novo. Eles dizem, né, eles afirmam que essa questão do Novo Testamento ter sido escrito em grego, mas como se a língua ela era o hebraico e o aramaico. Então, se os autores de Jesus estivessem escrevendo essa comunidade de Jesus, sem o Jesus agora estivesse realmente escrevendo sobre ele, deveriam escrever em hebraico e aramaico. E aí você pode falar assim, mas Antônio, talvez eles tenham somente traduzido, né? Sim. Para um público romano. Só que as expressões que estão ali no Novo Testamento, elas são, que são em hebraico e aramaico, elas são também traduzidas. Então, por exemplo, assim, rabi. Se eu estou escrevendo para um público que sabe o que é rabi, então esse público não precisaria de tradução. Certo. Aí fala assim, não, rabi, que significa mestre. Ué, então é para um público que não conhece. E tem ali algumas expressões que quem fala muito bem isso é o meu mestre Scania, que ele entende muito de grego, né? Por exemplo, assim, ó, se eu te falar a frase, eu não moro no Rio, eu namoro o Rio. Você vê que tem uma correlação entre a palavra moro e namoro, não é isso? Uhum. Então, se eu falasse em inglês, já não teria sentido, né? Essa mesma frase. Se eu falasse em chinês, já não teria mais Essa sentido. ambiguidade, né?
Então você vê algumas expressões que tem no Novo Testamento que elas correspondem a uma cultura e a um cenário, um território que é predominantemente grego. Tanto que algumas das referências que são feitas no Novo Testamento, elas são feitas em relação à Septuaginta e não à Bíblia hebraica. Sim. Que só fazem sentido, por exemplo, se você pegar a versão grega da Bíblia. Então não estava sendo feita para um público judeu e falante de aramaico e nem de analfabetos pescadores. Vamos entrar na Bíblia, cara, na questão da Bíblia. Muito Você bom. tinha falado antes que Muito bom. Vídeo do Antônio Miranda. Excelente! Só que essa última argumentação também ela tem uma falha lógica. Porque todo aquele mundo falava o grego koiné. Não faria sentido escrever, vamos dizer, o evangelho só para um público judeu falante de aramaico siríaco. Então, assim, ou de aramaico, outros tipos. Então, assim, também os apologetas conseguem refutar no sentido de ter um argumento que vá de encontro, mas a língua franca era o grego. Não é que todo mundo estava no mundo grego. Não faria sentido. A tradução da Septuaginta já era forte. Também não faria sentido. Ela já estava em uso cursivo popular, a Septuaginta. Então, os pais da igreja utilizaram a Septuaginta e os escritores dos evangelhos e das outras epístolas, cartas, também utilizaram a Septuaginta porque estava ali, estava no popular. Entendeu? Então, a mesma coisa do livro de Enoque. O livro de Enoque, se não fosse os manuscritos do Mar Morto, Antônio Miranda deve saber disso. Se nós não tivéssemos encontrado o livro de Enoque em aramaico, em Cura, nós só saberíamos das cópias em grego. E o Scania também deve saber disso, que ele citou o Scania, né, do que eu vou falar aqui agora. Assim como em alguns trechos você tem muitas questões que só era possível fazer a construção fraseológica, gramatical, por ser falante e escritor da língua grega, do grego koiné, tem passagens, Bart Ehrman mostrou isso, por exemplo, a passagem do sábado é um aramaísmo. Você tem aramaísmos também no Evangelho de Marcos, poucos, mas você tem. Então significa que os evangelhos, como eu já ensinei, não foram redacionados de uma única vez. Inclusive, eu aprendi isso até com o professor Fábio Sabino. Você não monta, e aprendi com ele, depois fui a fundo pesquisar. Você não monta um único evangelho em papiro. E aí eu dou razão, ainda mais que eu fiz o curso de Novo Testamento do padre Paulo Ricardo, que ele já teve uma série de aulas, né? Um mini curso de Novo Testamento. E o padre Paulo Ricardo, ele fala, os evangelhos são pequenas perícopes, textos que circulavam acerca de Jesus e que foram sendo reunidos pelas comunidades cristãs. Então eu tinha um trechinho de uma história, você tinha um trechinho de outra, tinha nada a ver com o evangelho. Eram histórias soltas. E aí aquelas histórias foram se reunindo, foram acumulando, e aí que foram surgindo os textos dos evangelhos. Padre Paulo Ricardo. Ou seja, nada surgiu pronto. Então, por isso que em um lugar eu vou ter aramaísmo, em outro lugar eu vou ter uma questão mais voltada para o grego. Por isso que eu tenho textos que se contradizem, porque não foram feitos de maneira uniforme. Isso você aprende também no seminário cristão, evangélico, confessional. Mateus não escreveu Mateus, Marcos não escreveu Marcos, Lucas não escreveu Lucas, João não escreveu João. Isso você aprende na igreja, num bom seminário de igreja. Você já aprende nas primeiras aulas que os evangelhos não são autógrafos, não foram escritos em uma única vez. E já ouvimos isso também do professor Fábio Sabino, já ouvimos isso também do padre Paulo Ricardo, pessoas em espectros distintos, tá bom? Então isso necessariamente, esse argumento do Antônio pode ser respondido tranquilamente. E os dois que eu apresentei, na minha opinião, podem ser respondidos tranquilamente. O resto tem que entubar e dar razão. Antônio Miranda está certo. Ele vai mentir? Vai mentir? Vai fazer malabarismo? Não, ele está certo. Vários argumentos, a maioria que ele apresentou, não há uma resposta para isso. De fato, é aquilo que ele está dizendo.
outras coisas que ele mesmo teve que demandar mais argumentação, é porque realmente está no campo mais argumentativo do que do campo da evidência. E aí, gostou do react? Gostou da aula? Gostou dos meus comentários? Né? Acabou que eu tive que dar mini aulas ao longo do vídeo, porque realmente o Antônio Miranda é muito bom naquilo que ele faz. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim tá tudo certo. Desejo então do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat